Juiz, profissão de risco. O assassinato da juíza Patrícia Acioli acendeu a luz vermelha para o Poder Judiciário. Os magistrados correm risco de morte, algo impensável no passado. A Magis divulgou nota repudiando o ataque à magistrada do Rio de Janeiro. Segundo a nota, a morte da juíza expõe as más condições de trabalho e a insegurança para o exercício da judicatura. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o desembargador Nelson Messias de Moraes, secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros e integrante da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o desembargador aposentado Reinaldo Ximenes Carneiro, ex-presidente da Magis. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, desembargador Nelson Calandra, afirmou sobre o assassinato. A magistratura está de luto hoje. A vida de Patrícia Acioli, nossa colega juíza, será o começo, uma marca para encontrarmos soluções mais do que para a magistratura, para o povo do Brasil. Desembargador Nelson Messias, quais seriam estas soluções mais urgentes? Olha, as soluções, em primeiro lugar, é uma reflexão maior sobre o que efetivamente acontece no seio da magistratura, especialmente com o magistrado de primeiro grau. E que essa reflexão, ela pudesse ser de uma forma mais ampla, que envolvesse não só os tribunais, mas também as associações de magistrados, que têm mais capilaridade e que têm esse acesso mais próximo aos juízes. Porque se nós ficarmos com soluções paliativas, evidentemente esse problema vai permanecer. Então é necessário que haja uma legislação de âmbito nacional para que seja regulamentada, seja elaborada uma política de segurança dos magistrados. Porque um magistrado inseguro é um magistrado aviltado na sua independência. Desembargador Reinaldo, a nota da Magis fala em más condições de trabalho do magistrado. Gostaria que o senhor discorresse sobre isso. Efetivamente, nós temos de reconhecer que a magistratura, ela sempre trabalhou com muita dificuldade. O tribunal sempre olhou as condições de trabalho da magistratura de primeiro grau com muito desinteresse. É claro que houve um avanço muito grande depois da Constituição de 88, tanto que os fóruns hoje são abastecidos de computadores e material de primeira linha. Mas em termos de condições de trabalho do magistrado propriamente dito, as condições são deploráveis. Aqui no tribunal, houve no período do desembargador Marins presidente, o desembargador Delage, que pertencia à direção da Mais, ele trabalhou para que se criasse a Comissão de Segurança da Magistratura. Mas a comissão foi deturpada porque os presidentes que se seguiram, ao invés de preocupar-se em que essa comissão desse apoio ao magistrado, a comissão passou a ser de segurança do presidente, ao ponto de o presidente, às vezes, no tribunal, subir em elevador sozinho, enquanto o seu colega fica aguardando o outro elevador para subir. E nós tivemos já caso aqui em Minas, teve uma juíza de Nova Resende, a casa dela foi, hoje ela está em Alfenas, a casa dela foi metralhada por bandidos lá da região de São Paulo. Então, a situação é uma situação muito triste. A magistrada Andréia, ela foi muito corajosa, ela morava sozinha e enfrentou tudo isso com muita coragem. E o tribunal pouco fez para dar a ela assistência.
O Conselho Nacional de Justiça divulgou uma estatística sobre juízes ameaçados em situação de risco e com escolta no país. Veja os números. Amazonas, 4, Amapá, 2, Bahia, 10, Distrito Federal, 5, Espírito Santo, 2, Maranhão, 4, Mato Grosso, 6, Pará, 1, Paraíba, 1, Pernambuco, 5, Piauí, 6, Paraná, 30, Rio de Janeiro, 13, Rio Grande do Norte, 1, Roraima, 5, Rio Grande do Sul, 1, Santa Catarina, 6, Sergipe, 1, Tribunal Federal da Terceira Região, 3. Segundo o CNJ, 42 juízes são escoltados hoje no Brasil, 69 estão ameaçados e 13 sujeitos a situação de risco. A estatística não está completa, porque tribunais de 5 estados e o TRF da 2ª Região não tinham respondido ao ofício que pediu informações. Desembargador Nelson Messias, essa situação que o Judiciário hoje está vivendo, em tempos de outrora, como os antigos costumam dizer, isso seria impensável. Por que se chegou a esse ponto? Seria, mas antes eu gostaria de responder aqui algo que não foi respondido para o CNJ. Em Minas Gerais, nós temos 16 juízes ameaçados em situação de risco, e uma parte deles escoltada. E em Minas Gerais, hoje, tudo que se faz em termos de proteção do magistrado surgiu dentro da própria associação da Mages, que criou essa comissão a que se referiu o desembargador Reinaldo Ximenes, de segurança do magistrado, e que às vezes fazia essa interlocução com o tribunal. Então, em Minas Gerais, há sim um paliativo, a resposta imediata. Sempre que qualquer bandido tenta contra a vida de um juiz, a resposta aqui é imediata, mas tem o braço da Associação dos Magistrados. Quanto à pergunta, efetivamente, num passado recente, era impensável falar em ataques à integridade física do magistrado. Hoje, infelizmente, isso está se disseminando para o país afora. E é lamentável quando tentam minimizar o assassinato de um juiz. Quando altas figuras, altas autoridades dizem, no Brasil apenas 4. Olha, 4 magistrados mortos no exercício da sua função é um atentado contra o próprio Estado brasileiro. Isso é algo que deveria gerar uma reflexão profunda das autoridades brasileiras. Que fosse um juiz sequer, o juiz está ali em nome do Estado. Ele é um agente do Estado. Isso é muito grave. O desembargador Nelson Messias também foi presidente da Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, ao assegurar apoio total aos juízes, enfatizou que o crime não terá vez. Ele afirmou: assim como no curso da história não o lograram forças mais poderosas, as do chamado crime organizado não intimidarão agora nem nunca a magistratura, a sociedade brasileira, tampouco o Estado democrático de direito. Desembargador Reinaldo Ximenes, o Estado está preparado para este enfrentamento? Bom, preparado eu acredito que esteja, porque a nossa polícia militar é muito bem dotada. A Polícia Civil está em vias de se agigantar, porque tem lá como secretário o deputado Lafayette Andrada, que é uma pessoa afinada com o que de mais moderno existe em termos de segurança do Estado. Então, acredito que haja condições de desenvolver um trabalho de segurança, mas a gente não sabe até que ponto tem essa participação do tribunal. Você veja bem, lá em Varginha houve uma crise muito séria há coisa de 2 anos, com intervenção do próprio presidente do tribunal para criar a 2ª vara criminal. Depois, e o presidente do tribunal e mais a comissão que foi nomeada prometeu à comunidade criar a 2ª vara. Enviou ofício ao Conselho Nacional de Justiça dando prioridade à instalação da 2ª vara criminal na comarca de Varginha. Entretanto, agora que foi, depois de muito tempo, que foi programada a instalação de novas varas, parece que Varginha não está incluída.
E lá em Varginha é um caso que pode acontecer igual aconteceu lá em São Gonçalo. É um caso muito grave. A Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.